paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor a todos que me assistem nessa manhã. Que felicidade estar aqui com vocês, mais um domingo, para falarmos do amor de Deus. Vamos orar então para iniciar nossa EBD? Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, muito obrigada, Deus, pelo privilégio de poder falar da Tua palavra, falar do Teu amor, dos grandes feitos, ó Deus, que o Senhor fez ao longo da história. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela presença desses adolescentes aqui. Muito obrigada, Senhor, pela presença de todos aqueles, ó Pai, que neste momento estão me ouvindo. Esteja conosco, ilumina nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós neste momento, que o Senhor tem para nós nessa manhã. Faça-se presente em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos falar sobre a lição número 12 da revista A História da Salvação, a lição de número 12, que tem por título Salvos para Mudar o Mundo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Tenho estado um pouco ausente, de uma maneira, né, os irmãos sabem, justificada, né? Não estou aqui morando na Grande Vitória, mas eu fico muito feliz do cuidado e do carinho dos líderes dos adolescentes, que sempre me dão a oportunidade de ministrar pelo menos uma aula durante o trimestre. E eu fico muito feliz, né, pela confiança e pelo carinho demonstrado pelos líderes e também pelos adolescentes de me receberem de uma maneira tão amável e tão gentil. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Então, hoje, nossa lição de número 12, Salvos para Mudar o Mundo. E aí, a partir desse título, eu já gostaria que você refletisse sobre quem, né, de quem nós vamos falar hoje aqui. Quem foi salvo para mudar o mundo? Né? O texto, a lição, vai falar sobre a igreja, né, logo após a morte e ressurreição de Cristo. Né, naqueles primeiros momentos ali, a igreja primitiva. Entretanto, eu gostaria que você refletisse também que nós também somos salvos para mudar o mundo. Então, esse título é um título que dá margem, né, para duas interpretações. O tema central da lição vai falar sobre essa igreja, né, primitiva lá em Jerusalém, mas nós também vamos falar sobre nós também somos salvos, então nós também temos a missão de salvar o mundo, de mudar o mundo, né? Tem aquela frase, né? A mudança começa em nós, a mudança começa em você. Exatamente isso, né? Então, se nós somos salvos, nós temos que proclamar, né, a salvação e o evangelho por onde nós passarmos, né? Cumprirmos o ID de Cristo. Então, ao longo dessa lição, nós vamos falar sobre aqueles que foram salvos para mudar o mundo. Né? Nós temos uma missão. Nós não fomos simplesmente salvos, mas nós somos salvos para mudar o mundo. Né? E aí, o textuário dessa lição se encontra em Marcos, no capítulo 16, no versículo 20, que diz o seguinte: os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Então, veja bem, os discípulos, eles foram anunciar o evangelho por toda parte. Essa foi uma determinação de Cristo antes de sua assunção aos céus, né? Que eles deveriam proclamar a mensagem até os confins da terra. Então, eles fizeram isso, né? A partir de alguns percalços iniciais, mas eles, né, os discípulos, chegou um determinado momento que eles perceberam que era importante, né? Era essencial levar a palavra para outras pessoas, né? Não ficar ali apenas entre alguns poucos. E aí o texto fala que o Senhor os ajudava também nessa missão, por meio de milagres. E como que isso acontecia, né? O Senhor, então, ajudava como? Provando que a mensagem deles era verdadeira.
né, por meio desses milagres, então constatava, né, as pessoas podiam constatar que a mensagem que aqueles discípulos, que aqueles homens pregavam era verdadeira. E aí você pode me perguntar assim, Laís, mas hoje a gente não vê, né, milagre, como que a gente vai proclamar, anunciar a palavra e como que a gente vai ter uma comprovação de que a palavra que a gente está levando é verdadeira, né? Como que a gente vai ter essa comprovação? E aí, gente, eu vou falar para vocês como é interessante, né? O diferencial dessa igreja. Por que essa igreja lá primitiva vivenciava tantos milagres? E por que essa igreja primitiva tinha esse atestado de veracidade, né? A minha mensagem é verdadeira, tá aqui os milagres para comprovar que o que eu estou falando é verdade. O que essa igreja tinha de diferencial que fazia com que o Senhor pudesse ajudar esses discípulos comprovando a mensagem deles através dos milagres. E é isso que nós vamos descobrir nessa aula de hoje. Estão animados e ansiosos? Então vamos lá. No primeiro tópico, então, vai falar sobre a igreja e sua missão transformadora. Então, aqui vai falar sobre a igreja primitiva em Jerusalém. E aí a gente vai ver que, após o batismo no Espírito Santo, né, acompanha aí na sua lição, os cristãos primitivos em Jerusalém experimentaram um grande avivamento. E depois que esse avivamento aconteceu, eles estavam dispostos a falar de Jesus incansavelmente. Veja bem, né? Eles passaram por um avivamento de uma maneira tão grande, tão impactante, que eles precisavam, né, incansavelmente, eles não se importavam com o cansaço, com as tribulações e com as perseguições. Eles precisavam compartilhar a palavra do Senhor, né, falar de Jesus para outras pessoas. E era um sentimento de uma comoção tão maravilhosa que eles compartilhavam os seus bens. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 até o 47. Para quem está com a Bíblia devocional, você pode aí abrir na página 24. Você pode abrir aí na página 24, que diz assim. Atos, no capítulo 2, versículo 42 até 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia, né, o que eles tinham, né, o que eles tinham, eles compartilhavam com as pessoas. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, simplicidade no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então era um mover, uma glória tão grande que eles, né, não se preocupavam com que o que eu tinha era só meu, né, mas eles queriam compartilhar com o outro. E não só compartilhar a palavra, mas compartilhar os seus bens também. Né? Era um mover tão maravilhoso do Espírito Santo que eles sentiam, né? Que eles começavam a esquecer de si próprio e realmente amar o próximo como a si mesmo, né? E doar o que eles tinham. Se eles vendiam uma fazenda, eles compartilhavam com os outros, de maneira que ninguém entre eles tinha fome, tinha nudez, né? Ninguém precisava né? Todos tinham as suas necessidades supridas porque eles ajudavam um ao outro. E nesse clima de ajudar um ao outro, irmãos, eu gostaria de aproveitar e convidar você para ofertar, né? Aqui nesse trecho a gente está falando da humildade do coração dessas pessoas, né?
nesse mover tão grande do Espírito Santo que motivava essas pessoas a doar tudo o que elas tinham, porque nada era só de um, né? Eles compartilhavam todas as coisas. Então, com isso na mente, eu quero que você dê agora uma oferta para a nossa igreja, né, para que esse trabalho possa alcançar várias e várias almas, atingir várias e várias pessoas, né? A nossa missão é muito importante, né? Nós temos aqui o nosso canal do YouTube, nós temos a nossa igreja aqui, né? Aqueles que são visitantes que se interessarem podem vir aqui nos visitar. E tudo isso gera custos, né? Então, contribua com essa missão tão maravilhosa. Aí na parte inferior do seu vídeo estão aparecendo as contas da igreja, o Pix, o PicPay. Então, aproveite esse momento e dê uma oferta para a casa do Senhor. Aproveito para lembrar também que se você ainda é adolescente e não enviou o seu relatório, o faça neste momento, tá bom? A gente precisa fechar o relatório da EBD, então encaminhe seu relatório lá no nosso grupo do WhatsApp. E aí também aproveito para sinalizar para vocês, para curtir esse vídeo, comentar o vídeo, interaja com a gente aí no chat, sempre tem um professor aí no chat, né, conversando com vocês. Então aproveite, coloque o seu nome, diga que você está aí ao vivo junto com a gente, assistindo a nossa EBD. Tá bom? Vai ser um prazer muito grande saber que você está aí junto com a gente neste momento. E não esqueça de ofertar. Se você quiser também, pode trazer a sua oferta logo mais à noite. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, essas pessoas, elas eram movidas por algo tão maravilhoso que elas doavam tudo que elas tinham, né? E por quê? Porque elas eram pessoas que elas estavam sendo transformadas e elas estavam transformando, externando nessa transformação para o mundo em que elas estavam inseridas. E aí, eu pergunto para vocês, né? Será que a gente tem transbordado a transformação que nós temos, né? Pensando que nós somos transformados pelo Espírito Santo, né? Porque a gente vive num mundo em que nós temos muitas mazelas, né? Nós temos pobreza, miséria. Atualmente a gente está vivenciando um contexto de guerra, nós temos um contexto também de guerra civil, nós temos contexto de egoísmo, né? Pessoas se preocupando só com consigo mesmo sem se preocupar com o outro. Então, vamos refletir. Se nós estamos influenciando o mundo e o mundo está dessa maneira, como estamos nós, né? Se o mundo é um reflexo de nós, misericórdia, né, irmãos? Nós temos de mudar bastante, então. Ou será, então, que nós não conseguimos atingir um nível de transformação tão gracioso que a gente consiga transformar o mundo em que nós estamos inseridos, né? O mundo jaz do maligno, nós somos pecadores, mas nós temos que buscar a cada dia mais, né? A misericórdia do Senhor, para que nós possamos ser mudados, para que nós possamos ser transformados, né? Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos transformar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Nós também temos que buscar essa transformação, buscar a santidade a cada dia. Glória a Deus por isso. E aí uma coisa que também me chamou muita atenção nesse primeiro tópico, ainda falando desse primeiro tópico, é que essas pessoas, elas, na última partezinha desse primeiro tópico, diz assim: com as pessoas sendo transformadas, o mundo ao redor delas também começou a ser mudado. Algum tempo depois, o cristianismo tomou proporções universais e a história foi dividida em duas fases, antes e depois de Cristo. Então, veja bem, gente, até aquela pessoa que não acredita no Cristo Salvador vai ter de engolir que a vinda de Cristo aqui fez uma mudança tão fenomenal e tão gigantesca que teve um marco, né? Se tornou um marco na história. Quando vocês estudam lá na escola secular, né? Na escola regular que vocês estudam, na escola que vocês frequentam diariamente, vocês têm lá, né? O que aconteceu antes de Cristo, depois de Cristo, né?
E aí vocês veem que esse marco foi tão maravilhoso, a vinda de Cristo à Terra, que até as pessoas que não creem em Deus acreditam que ele veio, né? Mesmo que as pessoas, os historiadores, alguns deles falam, né, que esse Cristo que esteve aqui não era um Cristo salvador, mas foi um Cristo histórico, né? Era um homem como qualquer outro homem. Mas independente se eles acreditam ou não na salvação, acreditam ou não na divindade de Cristo, eles têm que, né, eles têm que engolir que Cristo fez uma mudança no mundo a ponto de influenciar a história que nos é contada. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lógico que o que seria o ideal é que todos acreditassem no que a gente acredita que é a verdade. A vinda de Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar e nos livrar do pecado, né, da morte eterna. Mas embora eles não tenham essa crença, algumas pessoas não tenham essa crença, elas têm de reconhecer que Cristo influenciou a história. E sendo nós a imagem e semelhança de Cristo, devendo caminhar, né, pelos passos de Cristo, né, eu me pergunto o que nós estamos influenciando, né, se a nossa influência tem sido positiva ou negativa. É um ponto para nós refletirmos. Continuando então, no tópico 2 vai falar, ainda no tópico 1, mas no subtópico 2, vai falar sobre uma poderosa comunidade perseguida. Então, né, os milagres começaram a acontecer e começaram a ganhar proporções tão grandes que os cristãos, eles começaram a ser perseguidos. E aí, veja bem, nessa época, o mover era tão gracioso, tão maravilhoso, que as pessoas esperavam Pedro passar, né, porque a sombra de Pedro, tá aí na lição de vocês, tá na Bíblia, não estou inventando. A sombra de Pedro faziam com que pessoas fossem curadas, mortos eram ressuscitados, né? E o nome do Senhor era glorificado. Então veja bem, né? A gente às vezes pensa que, tá, Laís, mas você está falando de Pedro, né? Foi uma pessoa que conviveu com Cristo, caminhou ali lado a lado, né? Lógico que a experiência dele é diferente, né? A vivência dele é totalmente diferente, com certeza. Mas a gente pode ter uma relação de proximidade com Deus também, a ponto de nós transbordarmos essa transformação que há em nós, né? Nós estamos aqui falando de Pedro, que foi uma pessoa que negou a Cristo e agora foi transformado de uma maneira tão maravilhosa, né? Que ele está tão cheio do poder de Deus que até a sombra dele curava as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. A gente não consegue nem imaginar, né? A gente não consegue nem imaginar. E aí, avançando aqui, nós vamos falar sobre vivendo em um mundo melhor. Então, essa igreja, né, essas pessoas transpareciam um cristianismo tão genuíno, tão maravilhoso, que a humanidade começou a ser impactada pelos valores morais dessas pessoas. E aí nós estamos falando aqui de moralidade, e aí a gente vê que essa comunidade, né, a população dessa época começou a ser transformada, começou a ser mudada, vivenciar mudanças substanciais na organização daquela comunidade ali. Você vê que as mulheres, elas passaram a ser mais valorizadas, né? Judeus e não judeus puderam se tornar irmãos. Olha só, gente, se a gente se transportar para aquele tempo, né, em que havia ainda tanta segregação mesmo, né, tanta separação entre judeus e não judeus, nós vemos que o cristianismo nessa época gerou frutos tão maravilhosos que até essa segregação não existia mais, porque todos eles eram irmãos em Cristo. E aí a gente, quando se transporta para o nosso mundo atual, a gente vê que hoje as mulheres ainda lutam por valorização.
Olha só, né? As mulheres ainda lutam para serem valorizadas. Nós ainda temos grupos que são segregados, né? Temos locais em que nós temos preconceitos descarados, né? Em algumas sociedades, em algumas comunidades, é um pouco mais atenuado, né? Mas em algumas comunidades é muito, muito descarado, né? Muito óbvio ali o preconceito, né? A rivalidade entre raças. Então aí a gente, né? Isso nos leva a refletir mais uma vez, qual é o cristianismo que nós estamos vivenciando? Se até hoje ainda há uma luta, não uma luta simplesmente, as pessoas sentem a necessidade de lutar para serem valorizadas, sentem a necessidade de lutar para que preconceitos sejam desfeitos, a gente pensa, né? Isso nos leva a pensar que será que o nosso cristianismo, esse cristianismo que nós estamos vivenciando, é realmente genuíno? Porque as pessoas não estão se sentindo acolhidas, né? É lógico que eu estou falando de uma maneira bem genérica, tá, irmãos? Porque se você for pensar, se as pessoas se sentirem plenamente acolhidas, nós não teríamos tanta, tanta luta, né, por autoafirmação como nós temos hoje, né? E aí eu já estou me encaminhando para contar para vocês o segredo dessa igreja, que eu só estou dando dicas para vocês. Eu ainda não falei qual é o segredo dessa igreja, por que essa igreja era tão maravilhosa assim. Mas, né, já estou dando algumas dicas para vocês. As pessoas, elas passaram a se sentir acolhidas a ponto das mulheres serem valorizadas, de segregações não existirem mais, né? E isso é maravilhoso, é gracioso. Hoje a gente vive num país, o Brasil, em que a nossa identidade foi construída a partir de vários povos, né? Então nós tivemos as imigrações, nós tivemos migrações dentro do nosso território. Então tudo isso fez com que o nosso povo fosse um povo muito miscigenado. E aí quando a gente olha para a realidade em que nós temos ainda essas divisões dentro do nosso próprio território, né? É importante que a gente reflita, né? Se a gente consegue demonstrar o amor, demonstrar os frutos do Espírito Santo para a nossa população, né? Para a nossa comunidade em que nós estamos inseridos. E o Evangelho de Jesus, então, continuando, o Evangelho de Jesus clamava todas as pessoas, chamava todas as pessoas para Deus. Olha que maravilhoso esse tópico, gente. Chamava todas as pessoas para Deus, independente da sua cor de pele, nacionalidade ou situação financeira, pois Deus não faz acepção de pessoas. E aí, quando a gente está lá na nossa sala de aula, né, recebendo a orientação dos professores, alguns deles contam pra gente como se alguns fatos da história fossem, nossa, estão descobrindo a roda, né? Mas a gente observa que isso é fruto do pecado, né? A gente vê que a essência, né, a criação realmente idealizada, criada por Deus, não faz acepção entre pessoas, não faz acepção entre nacionalidade, entre situação financeira, entre cor de pele. Para Deus é indiferente se é preto, se é branco, se tem dinheiro, se não tem, se é brasileiro, se é europeu. Não faz diferença alguma. Né? O que o Senhor quer de nós é um coração puro, um coração sincero. Então, quando a gente observa que quando tem algumas pessoas, né, que querem nos dar a ideia de que uma coisa fantástica está sendo criada, está sendo
a gente tem que ficar ligado, né? Porque não necessariamente aquilo dali é verdade. E aí é por isso que é muito importante a nossa frequência nos cultos semanais, né? Em especial o culto de quarta-feira. Porque a pregação, né, os sermões que estão sendo trazidos pelo pastor, né, servem também para tirar essa ideia que querem incutir em nós, né? E quando eu estou falando que querem incutir em nós, eu estou falando da sociedade, eu estou falando alguns segmentos do ensino regular. Então a gente precisa ter cuidado ao receber as informações. E quando a gente recebe algo que é muito fantasioso, né, muito maravilhoso, que quer um fato que quer nos mostrar que, nossa, né, porque todos são iguais, a gente tem que lutar por isso, custe o que custar, porque não há diferença entre rico e branco, rico e pobre, e os pobres eles precisam lutar, né, para que essas diferenças na sociedade sejam desfeitas. Quando a gente observa esse discurso, né, a gente tem que ter em mente que tem algo ali por trás que a gente precisa entender, né? E é interessante apontar mais uma vez que para Deus não há essa segregação. Isso é fruto, né, do pecado, né? Quando a gente olha a outra pessoa e pensa que o outro é diferente de nós, isso é fruto do pecado, da nossa natureza pecaminosa, da gente enxergar no outro não como um próximo, não amar o outro como ele deveria, né, como a nós mesmos. Então, é isso, irmãos. Continuando, então, só para frisar, tenha cuidado com a maneira como vocês recebem as coisas, né? Recebem as instruções. Tenha cuidado com o que está ali por trás, né? O que está no fundo desse discurso que é passado para você. É importante que a gente tenha essa criticidade. Em qualquer momento, se você sentir dúvida, se você sentir que tem alguma coisa errada, você tem liberdade, né, para vir aos seus líderes, questionar, buscar esclarecimentos, né, apresentar o seu ponto de vista dentro da sua sala de aula também. Enfim. Continuando então, além de muitas contribuições sociais e culturais, a mais expressiva bênção que o cristianismo trouxe para o mundo foi a espiritual. Pela pregação da mensagem de Jesus, a humanidade conheceu o caminho de volta para Deus, que é por meio de Jesus Cristo. E aí, no tópico 2, fala caindo na simpatia do povo. E aí, aqui, eu vou revelar para vocês o segredo dessa igreja. Por que nessa igreja o céu se abria, milagres eram feitos, por que eles eram... Deus ajudava, né? Lembra lá do nosso textuário? Deus ajudava essas pessoas, né? Os discípulos, a veracidade daquilo que eles estavam pregando, a partir dos milagres que o Senhor fazia. Então, será por quê? 5 segundos para você pensar. O que essa igreja tinha de diferente? Só uma dica. Sugiro que você dê uma olhadinha de novo lá em Atos 2, no trecho que a gente leu, em especial no versículo 47. Amém? Voltaram aí em Atos? Então vamos lá. Veja bem. Diz assim. Vou retomar lá no versículo... Vamos retomar lá no versículo 42, tá bom? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, essas pessoas, as pessoas que estavam aí nessa igreja primitiva, vamos entender isso aqui. Eles perseveraram naquela doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos estavam passando para eles,
perseveravam também na comunhão, ou seja, no bom convívio entre essas pessoas dessa comunidade, no partir do pão e nas orações. Então, sempre estavam ali buscando a Deus. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E aí, então, aqui eu já sigo um pouquinho para o versículo 44 que diz: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que amor esses irmãos compartilhavam. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia, no seu coração, que essas pessoas gostariam de compartilhar. E perseverando unânimes, todos juntos ali, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria, com pureza, com sinceridade no seu coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui nesse trecho, gente, tá falando sobre amor. O que essa igreja tinha de diferente que talvez a gente tenha hoje, mas não tem de uma maneira tão exacerbada, tão maravilhosa, tão grandiosa, quanto essa igreja tinha. O amor uns pelos outros. Essa igreja tinha um amor tão grande entre os irmãos, que os cristãos caíram na simpatia do povo, que é o que está dizendo aqui no início desse tópico, do subtópico 2, caindo na simpatia do povo. As pessoas, elas se convertiam porque elas observavam essa coisa maravilhosa, essa comunhão maravilhosa. E além disso, era um ambiente tão gracioso que o Espírito Santo tinha liberdade. O Espírito Santo, ele atua em locais em que se observa entrega das pessoas, entrega daquelas pessoas para receber realmente o Espírito Santo. Então, milagres eram feitos, curas eram realizadas, mortos eram ressuscitados. Por quê? Porque o que essa igreja vivenciou foi ímpar. O que essa igreja conseguia, o que essa igreja conseguiu desfrutar foi singular. Tanto que não tinha pobre, não tinha gente que passava fome, não tinha gente que não tinha o que vestir, não tinha gente que não tinha o que comer. Por quê? Porque tudo eles compartilhavam, eles se entregavam de corpo e alma. Por que no período do jejum aqui na igreja é o período em que nós observamos mais milagres, é o período que a gente observa mais, parece que, como diz os nossos pastores, parece que os céus estão abertos para nos ouvir, as nossas súplicas são realizadas, são atendidas, há um mover do Espírito Santo, algo tão maravilhoso. Por que isso acontece? Porque nós estamos empenhados, verdadeiramente entregues, para que nós possamos nos deixar ser realmente usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nessa igreja tinha muitos milagres porque existia amor, daí a gente observa por que talvez nos tempos atuais a gente não observa, infelizmente, tanta realização de milagre, porque possivelmente o amor que nós temos pelo próximo não é o amor necessário, o amor devido, idealizado por Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, você consegue imaginar isso? Você conseguir amar uma outra pessoa da mesma maneira que você se ama, Você não vai deixar de
de comer, você não vai deixar de vestir. Então, por que que você vê o outro passando fome? Por que que você vê o outro sem ter o que vestir, passando frio, e você nem comove o seu coração, né? O seu coração nem é comovido com essa realidade. A gente passa nas ruas, é o que a gente mais vê, né? São pessoas sendo desvirtuadas mesmo, né? Crianças, pessoas seguindo por caminhos que não é aquilo que Cristo, que Deus idealizou para nós, não foi aquilo que Cristo idealizou para a humanidade. E aí a gente passa, a gente enquanto cristão, vê isso, né? Vê o nosso tempo se perdendo e a gente não tem nenhuma comoção genuína, né? Não tem nem um nó na garganta, sabe? De ver que a sociedade está sendo destruída, né? Simplesmente a gente observa, né? Tá tudo acabando, mas eu tô bem, eu tenho na minha casa, eu tenho uma instalação segura para viver, né? Tenho comida na mesa, tenho como me vestir, né? Tenho a minha igreja para reunir, tenho escola para frequentar, tenho uma saúde adequada, né? Então, ok, tá tudo bem. O mundo tá acabando, né? Mas se eu estou bem, ok, né? Não há problema. Então, nisso que a gente precisa pensar, né? A gente precisa refletir qual é esse amor que nós estamos doando para o próximo, né? Será que nós gostaríamos de receber o amor que nós estamos doando para o próximo? É triste, irmãos. Porque se nós não manifestarmos esse amor da maneira como deve ser, o mundo não será ganho, né? Nós vamos perder essa guerra, né? E aí é justamente sobre isso que fala o título número 3, né? A seção número 3, que fala Ganhando o Mundo para Cristo. E esse início, o tópico 1, foi um tapa na minha cara, irmãos, porque vai falar sobre saindo da zona de conforto. Olha esse texto, como diz. Jesus disse aos discípulos que pregasse o evangelho em todos os lugares. Mas, como disse o pastor Alexandre Coelho, infelizmente os cristãos de Jerusalém demoraram a obedecer a ordem de ir. E Deus levantou uma perseguição para dispersá-los. Então, a gente vê, né, o pastor relata aqui, a perseguição foi levantada para que esses cristãos pudessem ser dispersos. Por que eu falei que foi um tapa na minha cara? Porque quando a gente está falando de zona de conforto, hoje eu posso falar para os irmãos que sair da zona de conforto é o que eu tenho vivenciado. E como é difícil, irmãos. Como é difícil você tomar decisões que não estão dentro daquilo dali que você, do seu conforto mesmo, né? E realmente, às vezes, nós somos impulsionados para isso, ou para o bem, né? Ou, né, a gente toma uma decisão certa e a gente percebe que sair da zona de conforto foi maravilhoso, ou a gente toma uma decisão errada, quebra a cara, e aí a gente observa que mesmo nesse quebrar a cara, mesmo de estar dando tudo errado, Deus também tem os seus propósitos, porque Deus está conosco em todo o tempo, né? Então, a igreja de Jerusalém estava na zona de conforto, né? Estou vivendo o Pentecoste aqui, tá tão bom, vou ficar aqui, não vou levar, né? A mesma coisa de nós, estou na minha casa, tá tão confortável aqui, tá tão quentinho, tão maravilhoso, não vou me preocupar com o restante do mundo todo que está se perdendo. Assim foi a igreja de Jerusalém, né? Tava tão maravilhosa aquela vivência do Pentecoste que ela, né, não estava, não vou dizer não estava se preocupando, mas não tinha mesmo a iniciativa de buscar, né, seguir o que Cristo havia ordenado, foi uma ordenança, né, levar o evangelho, né? Então, Deus os incomodou, tirando-os da zona de conforto, que era Jerusalém. E eles saíram pregando o evangelho por todos os lugares por onde iam passando. E aí a gente observa que o propósito do Senhor é alcançar o mundo inteiro, né?
levar a mensagem da salvação para para todo mundo. E isso foi o que realmente aconteceu. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, infelizmente, né, pela perseguição que vivenciou a igreja primitiva, porque só assim o evangelho chegou para o restante do mundo, chegou até nós. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações que a gente não entende, mas é Deus nos impulsionando a sair da zona de conforto. É o Senhor nos impulsionando para que os planos dele sejam realizados. E aí, é essa que deve ser a nossa oração. Senhor, independente do que eu estiver passando, independente para onde eu esteja de ir, que o Senhor vá comigo, que o Senhor esteja comigo, né? Que os planos do Senhor sejam reais nas nossas vidas. Esses dias eu estava lendo um livro de C.S. Lewis que fala. Ai, como era o nome do livro? Eu acho que era Como eu devorar ou como orar, alguma coisa assim nesse sentido. E aí o título, esses dias né, teve uma lição anterior, de semestres anteriores, que eu até trouxe para vocês um trecho do livro. Mas tem uma parte que me marcou muito, que falava assim, vou parafrasear, tá, irmãos? Que às vezes a gente cria um Deus e a gente ora para esse Deus e a gente acha que, nossa, tá tudo bem, né? Eu tô orando, né? Tô ótima, tô bem, tô aqui, ó, 5 horas de oração. Mas a gente tá orando para um Deus que não é o Deus real, né? Não é o Deus verdadeiro, mas é uma imagem de um Deus que eu mesma criei, né? E aí até no texto fala, né? É uma anedota, assim, e aí fala que é nesse momento que o diabo fica muito feliz, porque você, enquanto cristão, você acha que está tudo bem, mas na verdade está dando tudo errado e você se acomoda onde? Na sua zona de conforto, né? Você se acomoda na sua zona de conforto. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado para qual Deus a gente está orando. A gente está orando para o Deus verdadeiro mesmo, ou a gente está orando para um Deus que a gente criou? A gente está na nossa zona de conforto ou a gente está vivenciando os planos que o Senhor tem para nós? Profundo, né, irmãos? Então, eu penso que a nossa oração tem de ser essa, né? Senhor, ó, tô orando pro Senhor, é o Deus verdadeiro, é pro Senhor que eu tô orando. Eu quero que os seus planos, os planos do Senhor, esse Deus verdadeiro que criou todas as coisas, esse Deus verdadeiro que mandou o seu único filho para nos salvar, que é piedoso, que é misericordioso, que é fogo consumidor, que é amor, é para esse Deus que eu tô orando. E é os planos desse Deus, né? São os planos desse Deus que eu quero que eu vivencie na minha vida, para que a gente possa ter esse cuidado, né, de vivenciar o que realmente Deus tem traçado, tem delineado para nós. Amém? Glória a Deus. Bênção pura. E aí, continuando, né, então, a partir de que Jerusalém, né, que os crentes que viviam em Jerusalém saíram da zona de conforto, o mundo foi evangelizado, e aí a pregação chegou até nós. Que coisa maravilhosa, né? E agora cabe a nós evangelizar as outras pessoas. Esses dias mesmo o pastor estava pregando que há alguns países que nem há o cristianismo mais, né? O cristianismo está se apagando, né? Países que têm uma história cristã, a exemplo da Holanda, que hoje em dia não se tem mais, né? Nem a percentagem é muito pequena de cristãos. Então a gente tem que ter, né, tem que buscar lá isso, mas nossa, a Holanda é lá do outro lado do mundo, mas lembra que a gente falou, a mudança começa em nós, comece aí na sua região, né, utilize dos meios que você tem para evangelizar. Como foi maravilhoso nós recebermos a palavra do Senhor, como nós somos privilegiados hoje de ter a palavra do Senhor conosco. É importante que a gente consiga compartilhar também essa dádiva que nós recebemos, né? Compartilhar
esse milagre mesmo que nós recebemos, né, que é a palavra do Senhor. A gente fala de a palavra a gente não vivencia milagre hoje em dia, mas só o fato de nós termos uma Bíblia completa, de nós termos uma Bíblia devocional, de nós termos esse instrumento de leitura, isso já é um milagre, né? Porque tem países que não tem nem trechos da Bíblia, né? Então, a gente vivencia milagres todos os dias e às vezes a gente, por nossa vida cotidiana, corrida, ou por conta da nossa visão deturpada mesmo de tudo, a gente não consegue ver quão privilegiados nós somos, né? Então, irmãos, gostaria que você, então, nesse final de aula, você tivesse na sua mente: por que será que a igreja primitiva era tão maravilhosa? Por que será que a igreja primitiva vivenciou um avivamento tão grande? Por que lá aconteciam milagres? Porque eles tinham o quê? Amor. Eles vivenciavam o verdadeiro amor. Né, que nós possamos estar sedentos por vivenciar esse amor, que nós possamos estar sedentos por vivenciar essa comunhão com o nosso próximo e que nós possamos ser realmente salvos, como diz o título dessa lição, que nós possamos ser realmente salvos para mudar, para transformar o mundo em que nós estamos inseridos. Essa sociedade tão tão asquerosa em que nós estamos inseridos, né? Que nós possamos ser o início, meio, né, dessa mudança, né? Para que nós possamos ver realmente alteração, ver transformação nessa sociedade. Que bom estar com vocês mais uma vez. Gostaria então que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos concluir a nossa aula de hoje, agradecendo a sua presença aqui, convidando para que no próximo domingo você também esteja conosco. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de comentar e ainda aproveita que tem uns minutinhos de chat aí, coloca alguma coisinha para interagir com a gente, tá bom? Compartilhe o link com seu colega, com seu amigo, coloca lá no seu grupo de sala e vamos então transformar o mundo. Vamos seguir o ID de Cristo, vamos fazer o que é a nossa missão. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar para finalizar a nossa EBD. Senhor Deus, muito obrigada por este momento. Muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Muito obrigada, Deus, por o Senhor ter trazido acalento para nós. Muito obrigada pelo Senhor ter confrontado, ó Deus, a nossa natureza pecaminosa, confrontado, ó Deus, os nossos pecados. Que nós possamos ser menos egoístas, que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos, ó Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Esteja conosco durante esse dia, nos dê uma semana abençoada, um culto logo mais à noite glorioso, para a honra e glória do Senhor, que nós possamos ser agentes transformadores, ó Deus, dessa sociedade tão triste, ó Pai, em que nós estamos inseridos. Faça-se presente em nós e que nós possamos vivenciar, ó Deus, também um grande avivamento como a igreja primitiva vivenciou. Que nós possamos vivenciar, ó Deus, um momento de comunhão, ó Deus, um contexto de comunhão com nossos irmãos. Faça-se presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um bom dia para você. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.